Jesus, se o próprio Jesus fosse suficiente em si mesmo, independente do Pai, para todas as coisas? Porque João, melhor dizendo, meus queridos, recebemos um telefonema, né? Um dos pontos que a doutrina da Trindade não consegue explicar é justamente essa informação bíblica dada pelo apóstolo Paulo de que Jesus será eternamente submisso ao Pai. Diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quem está mentindo? Jesus e Paulo ou a doutrina da Trindade? Teria Jesus mentido quando chamou a Deus de seu Pai, seu Deus? Então Jesus disse assim: bem-aventurado és Simão Bajornas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está no céu. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e di-lhe: subo para meu Pai, o vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, verso 17. Alguém está mentindo aqui. Jesus ou a doutrina da Trindade? Não seria natural que Jesus, após a sua ressurreição, retornasse à sua condição original, tornando-se novamente um Deus igual ao Pai, visto que já havia cumprido o seu papel de filho aqui na terra? O primeiro mandamento da lei de Deus diz: não terás o quê? Outros deuses diante de mim. Pode um Deus, em condição de igualdade, admitir outros deuses diante dele? Quem está mentindo? Jesus, que não apenas denominou, mas afirmou que o Pai era também o seu Deus, ou a doutrina da Trindade, que afirma ser Jesus o próprio Deus em figura de filho? Diz ainda aqui, eu vou dar uma parada, irmão Paulo, por causa do tempo, né? O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. 1 João, capítulo 1, verso 3. Por que é que João, o apóstolo João, omitiu a terceira pessoa da Trindade nessa declaração tão importante para a igreja? Porque João ignorou a, entre aspas, pessoa do Espírito Santo como parte dessa comunhão, sendo que é essa pessoa que se faz presente em nós e não o próprio Jesus e seu Pai. Desta feita, a doutrina da Trindade ignora as palavras que Jesus nos disse: vou e volto para junto de vós. São João 14, verso 28. Ignoram também que o próprio Jesus, que estava falando figuradamente sobre si mesmo e de seu verdadeiro Pai, e que ambos fariam em seus discípulos morada. Diz assim, São João capítulo 16, verso 25, essas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. São João 14, verso 23. Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20.
Diz ainda a palavra de Deus: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. E ainda a Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Meu querido, isso significa claramente que a saudação que Paulo visava apelar aos irmãos de Corinto, que eles tivessem o mesmo modo de pensar e agir, porque a comunhão é do Espírito e não com o Espírito. Alguém está mentindo nessa história. Quem será? Pense. João? Paulo? Ou será a doutrina da Trindade? Pense nisso. Já houve bastante tempo para você pensar e tomar a sua decisão. Não é não, irmão Paulo? São evidências demais. E muitos não querem ver. Pior cego é aquele que não quer ver. Nós podemos concluir que não encontramos na Bíblia uma única citação que diga que nós adoramos uma trindade. E Paulo já colocou aqui até valores, né? Nós colocamos aqui valores para quem nos mostrasse a trindade, né? Adorar, para que lá na Bíblia, assim, tem ali que manda adorar uma trindade. Não há um só verso na Bíblia orientando-nos a prestar reverência a uma terceira pessoa divina. Não tem. Sim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Portanto, o que desde o princípio ouviste permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. 1 João 2, 24. E eu terminarei com um verso de 1 João, capítulo 2, verso 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. E por último, Apocalipse capítulo 22, o último livro da Bíblia. Capítulo 22, verso de 1 e 3, diz assim: E mostrou-me o rio da vida, claro como cristal, que procedia de onde, Paulo? Do trono de Deus e do Cordeiro. E ali jamais haverá maldição. Nela, o que é que estará? O trono